versículos para aqueles que não estavam conosco no início e vamos já receber de Deus aqui a tua palavra, amém? O texto completo aqui, do qual vai ser ministrado, está em Lucas capítulo 5, do versículo 1 ao 11. Vamos ler alguns versículos e receber de Deus aqui a revelação para cada um de nós, amém? Segundo a vontade dele. Louvado seja Deus. Lucas capítulo 5, louvado seja Deus, e os versículos 9 ao 11, amém? Glória a Deus, aleluia. Santo é o Senhor Jesus. Glória a Deus. Você que tem um chamado, você que tem uma vocação, você que Deus chamou para fazer a obra dele, fica conosco nesse momento, nessa mensagem. Deus quer falar com você. Você que abandonou o chamado, que abandonou a vocação, o ministério qual Deus te confiou. Fique conosco que Deus quer falar com você. Amém? Glória a Deus. Voltando, Lucas capítulo 5, a partir do versículo 9. Vamos ler o versículo 9, 10 e 11. Amém? Que diz assim. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito, e de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão, não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Glória a Deus, aleluia, graças a Deus. Senhor, está aqui a tua palavra e nós cremos na revelação, Deus. Na revelação da tua palavra, Senhor. Na mensagem qual o Senhor tem preparado para cada um de nós que estamos aqui nesta hora. É madrugada, Senhor. Nós cremos que o Senhor tem uma palavra para nós nessa madrugada. Nos abençoa, Deus. Fala conosco, Senhor. No nome de Jesus Cristo. E amém. Glória a Deus. Santo é o Senhor Jesus. Quero orar por você, amém? Senhor, repreende, Pai, todos os demônios, todo espírito imundo, ladrão de palavras, Deus, que quer minguar, Senhor, a palavra que vai ser ministrada nesta vida hoje, que quer secar essa palavra para nesta vida hoje, mas o Senhor é poderoso para fazer brotar, frutificar essa mensagem, Pai. Louvado seja Deus neste coração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Quebra, Pai, espírito imundo, ladrão de palavras, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus, aleluia. Graças a Deus. Glória a Deus, aleluia. Graças a Deus. Amém, Jesus. Amados, glória a Deus, aleluia. Como eu já disse, você que tem um chamado, você que tem uma vocação, certamente já se identificou, certamente já entendeu que Deus quer falar com você nesta hora. E de verdade Ele quer falar com você. Deus tem uma mensagem para você. Deus quer falar algo com você para te despertar, para despertar o dom de Deus que há em ti. Glória a Deus, aleluia, graças a Deus. Eu quero aqui, louvado seja Deus, santo é o Senhor Jesus. Antes de entrar aqui nesse contexto do qual Deus tem para nós, Deus coloca no meu coração para expor algo também aqui, muito maravilhoso. Para que algumas pessoas entendam o que é chamado, o que é vocação, o que é algo que Deus nos entregou para fazer. Louvado seja Deus. Por exemplo, um exemplo muito simples, mas também muito objetivo. Você já viu que tem pessoas que, glória a Deus, aleluia, coloca as mãos sobre outras pessoas e essas pessoas têm uma enfermidade, uma doença tal, e ali quando essa pessoa, que Deus entregou o dom, louvado seja Deus, quando Ele impõe as mãos sobre as pessoas, a pessoa recebe ali a cura. Alguns recebem instantâneo, né? Naquele momento recebem,
outros demoram alguns dias, outros demoram algumas horas. Eu já vi casos de pessoas, eu mesmo orei por um irmão, que ele recebeu um milagre ali na hora. Ele estava com muitas dores, ele falou assim, ô irmão, Wilson, ora por mim, tô com muitas dores e tal. Fui na loja dele ali, e ele falou para me orar por ele, e eu orei por ele. Quando eu acabei de orar, ele falou assim, ó irmão, acabei de ser curado, as dores do meu corpo sumiram. Porém, a gente tem que entender isso, eu quero falar algo para vocês interessante. O que alguns pensam? Que nós que temos chamado uma vocação, você que tem uma vocação chamada de Deus, vai ficar livre de dores, de enfermidades, de doenças. Não, não é assim. Você não veio o que passou o Senhor Jesus? Olha o que o Senhor Jesus passou. E olha o que ele fez. Ele dava vista aos cegos, ele curava ali os que estavam enfermos, paralíticos, estavam mudos. Mas ele morreu, ele foi crucificado e morreu na cruz do Calvário para nossa salvação. Mas se lembra que ele, no Getsemane, ele suou suor de sangue, que a Bíblia diz que se tornava em grandes gotas de sangue, que corriam pelo chão. Você consegue entender isso? Você consegue ter noção do que está sendo falado aqui agora? Jesus tendo a vocação, Jesus tendo um chamado, Jesus sendo levantado por Deus, o Filho de Deus, para que nós viéssemos ter salvação, a salvação da nossa alma. Fez a grande obra, louvado seja Deus. O Flávio Josefo tem um livro aqui, que é uma obra de Flávio Josefo, História dos Hebreus, e ele chega a mencionar isso, que Jesus não foi simplesmente um homem muito sábio que andou entre nós, mas ele convencia as pessoas também, e não só com os milagres, mas com a sua palavra, com as atitudes que ele tinha. Louvado seja Deus. Então veja bem, algumas pessoas pensam que vão estar isentos ali de passar dificuldade, de passar por uma situação difícil na vida. Louvado seja Deus, mas não, o evangelho não é assim. É claro que nós vamos ter a nossa bênção, a nossa vitória em Cristo Jesus. Mas também não existe vitória, em um termo assim melhor falando, sem guerra, sem lutar, sem batalhar. E eu não falo de batalha contra pessoas. Eu tenho que ter mais que você, você tem que ter mais do que eu tenho que ter mais que fulano, fulano tem que ter mais do que eu, aí eu tenho que ter mais dinheiro que o outro tem que ter mais dinheiro do que eu tenho que ter um carro, ele tem que ter um carro. Não é sobre isso. Eu te falo aqui sobre vitória ou sobre alcançar algo, ou ser vitorioso, é em cima do nosso inimigo que tem lutado 24 horas conosco, comigo, com você. Porque o Filho de Deus, o nosso Senhor Jesus, ele não veio para matar as almas, mas veio para salvar as almas. Salvar de quem? Das garras do diabo. Eu mesmo estava perdido nas trevas, viciado nas drogas, na cocaína, na maconha, no cigarro, na cachaça. E Jesus veio e me arrancou das garras do diabo, me libertou, me salvou, para que eu também viesse alcançar vidas através do Espírito Santo de Deus. Então é isso que eu estou fazendo aqui, trazendo para você, apresentando a você que não conhece o Senhor Jesus, e para você que tem um dom de Deus, desperta o dom de Deus que há em ti. Você que afastou do Evangelho, volta para Jesus. Você que não aceitou hoje, aceita, tem um chat aqui para você confessar também. Vai ficar a mensagem, aberta a mensagem, depois que acabar essa live aqui, vai ter mensagem para você colocar lá e voltar para a sua igreja, para a sua congregação, você que afastou. Amém? Mas voltando, para nós que não perder tempo e nem perder também o raciocínio que Deus está nos entregando. Então nós não vamos ficar isento de dificuldades, de coisas difíceis na nossa vida. Eu falei para vocês aqui sobre o Senhor Jesus e da vida do Senhor Jesus, e o que ele passou. Ele morreu para nos salvar. Ele foi crucificado, ele apanhou. Você consegue entender isso? Mas ele tinha um chamado, ele tinha uma vocação. Antes dele ir para a cruz do Calvário, ele suor de sangue com gotas. A Bíblia diz que o suor virava gotas de sangue que corriam pelo chão.
Você consegue entender que o sangue estava correndo, escorria pelo chão. Quanto sangue foi derramado por mim e por você, meu irmão. Por mim e por você, minha irmã. Por mim e por você, moço, moça, jovem que me escuta. Para você, um pai de família, uma mãe de família. O sangue de Jesus foi derramado por cada um de nós. Porque Deus é justo, Deus é santo. E a Bíblia diz que quando Deus olhou, naquele momento que ele olhou, que ele diz, na tua palavra que ele olhou, ele não viu um justo, nem um justo sequer. Então ele teve que enviar o teu filho, Jesus Cristo, para morrer na cruz do Calvário. Por quê? Porque no Antigo Testamento, Jesus veio no Novo Testamento de Mateus, em onde a gente vê ali as obras do Senhor Jesus. Mas no Antigo Testamento era a promessa de que o Messias viria, de que o Salvador viria, de que Yeshua HaMashiach, ele viria, que é o Senhor Jesus. Então, o Antigo Testamento mostra que ele iria vir. Emanuel, Deus conosco. No Novo Testamento ele vem. E no Antigo Testamento, matava-se o animal, porque o sangue era onde Deus espiava o pecado do ser humano. Então, quando a pessoa pecava, tinha que se matar um animal para que Deus espiasse, louvado seja Deus, o pecado dessa pessoa naquele sangue daquele animal. Por isso que Jesus morreu como um cordeiro. Você não acha que isso tem ligação? Ele morreu como um cordeiro. Por causa disso. Porque é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quer dizer, então ele morreu como um cordeiro, porque ele sim morreu para perder o seu sangue, como era no Antigo Testamento. Mas ele vem e morre na cruz do Calvário. Então, quando ele derramava o sangue dele ali no Getsemane, era por mim e por você. Louvado seja Deus. Então, eu quero que vocês entendam algo. O chamado não é coisa fácil. É doloroso. Tem perseguição. Tem luta, tem batalha, tem guerra. Mas em tudo isso nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Glória a Deus, aleluia. Graças a Deus. Se Deus, ele te confiou um chamado, meu irmão. Se Deus, ele te confiou um chamado, minha irmã. Pode ter certeza que Deus, ele vai honrar. Ele vai te honrar. Ele vai honrar o teu chamado, teu ministério, a vocação que ele te entregou. Glória a Deus. Então eu volto aqui, como já disse, quando eu orei pelaquela pessoa, eu dei uma pausa ali no testemunho que eu estava contando o meu mesmo, da minha vida, e quando eu orei, o meu corpo estava com dores, eu estava sentindo dores, eu não estava bem, mas eu sei do meu chamado e sei da vocação que Deus me entregou. Então eu não falei para ele, não vou orar não porque eu estou sentindo dores, não vou orar não porque eu não estou bem. Eu falei, não, eu vou orar pela tua vida. E eu orei pela vida dele. Quando eu orei pela vida dele, ele falou comigo, olha, meu Deus, acabei de ser curado aqui, meu corpo já está bem. Glória a Deus. Mas eu entendi que mesmo ele estando bem, eu não estando bem, eu sei que Deus fez a obra. E a gente passa por isso. Às vezes você que está aqui, meu irmão, desistiu, saiu da presença de Deus, por quê? Porque você começou a fazer a obra de Deus e o diabo se levantou e se levanta mesmo. Se levanta sempre para cair. Porque você tem um chamado. Você foi vocacionado por Deus. Você foi chamado por Deus para uma grande obra. E o diabo se levanta mesmo, com muitas coisas, de diversas formas. Mas você não pode parar, você não pode desanimar. Amém? Porque Deus te chamou para a salvação de almas. O milagre é um sinal, é um prodígio de que Deus está ali. É um sinal, é um prodígio de que Deus pode fazer. Mas a vontade primordial de Deus, a ideia principal de Deus é salvar almas, é salvar vidas. Quem não sabe que, louvado seja Deus, que há uma diferença muito grande entre pescar peixes e pescar homens. Louvado seja Deus. Porque quando se pesca, eu também já pesquei, e louvado seja Deus. Já pesquei peixe também, né? Hoje a gente pesca homens, graças a Deus. Pesca pessoas para o reino de Deus aqui, como diz o Senhor Jesus, né? Que de agora em diante falou com Pedro. E nós lemos aqui no versículo 10, eu vou ler o texto para vocês entenderem melhor. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão,
né? Apoderou-se aquele temor, né? E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Então eu pesquei também. Quando a gente pesca um peixe, a gente pesca ele para ele ir para a morte, para ir para uma panela, para ser assado, para ser frito, para ser cozido. É assim que a gente faz com o peixe, quando a gente pega um peixe. É para isso, da vida para a morte, da água para a sequidão. Mas com o ser humano é diferente. Nós tiramos ele, assim como Jesus nos tirou, da morte para a vida. Da morte para a vida. Deus quer tirar você, meu irmão, da morte para a vida. Essa vida desanimada, essa vida triste, desamparada, como você acha que está. Deus quer te dar vida, e vida com abundância. Alegria, força, graça, fé, para vencer cada dia. Para entender e compreender que vale a pena viver mais um dia. Às vezes você está ouvindo aqui essa mensagem nesta hora e está pensando, mas será mesmo que é o fim? Será mesmo que Deus não me ouve? Deus te ouve, meu irmão. Deus te ouve, minha irmã. Deus fala com você aqui agora, porque Deus te ouve. Deus está te vendo. Deus não esqueceu de você. Você pode até pensar que Deus esqueceu de você, porque o ser humano pensa muitas coisas, mas Deus não te esqueceu. Ele te chamou para uma grande obra. Ele tem uma obra na tua vida. Ele quer mudar a tua história. A Bíblia diz aqui que Pedro, ele reconheceu quem ele era. Olha, e um dos pontos aqui que é primordial para o seu chamado, para a sua vocação, ela fluir, é entender que você, entender que eu, que nós somos pecadores. Quando Pedro aqui, ele disse, olha, no versículo 8 diz assim, e vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Então foi ali que Jesus chamou ele, vocacionou ele. Falou, olha, muito bom, você entendeu que você é pecador, que você não tem condição, que você não consegue, que você não pode. Aí falou assim, agora a partir de hoje em diante, você vai sair de pescador de peixes para pescador de homens. Você vai agora deixar de tirar os peixes da vida para a morte e vai tirar os homens que estão na morte e levar para a vida. Graças a Deus. Então é isso que Deus tem para você. Que vidas venham a ser alcançadas, vidas venham a ser transformadas. Entendam isso. Isso aqui tem que ser falado, tem que ser entendido. Nós passamos por dificuldades, nós passamos por lutas, nós passamos por situações difíceis, mas Deus sempre está conosco. A obra do Wilson Marques, mas às vezes dá vontade de parar. Quem nunca teve vontade de parar? Quem nunca teve vontade de desistir? Por quê? Porque o chamado não é meu. Deus me chamou. O chamado não é seu, no sentido de você que teve força, e você que se levantou, e você que fez, você que é, e você que faz, não. É o chamado de Deus na tua vida. Você tem um chamado, mas é de Deus. Por isso você sente o peso. Porque você não tem essa força de se dominar, de fazer com as suas próprias forças. Não tem. Ninguém tem isso. Porque foi Deus quem nos chamou. Então a nossa força vem de Deus. A graça que nós temos vem de Deus. E quando a gente tenta, louvado seja Deus, fazer com as nossas próprias forças, com as nossas próprias mãos, dá errado.
Você se lembra, meu irmão, de quando você era acusado e não ficava espraguejando, caluniando, falando mal? Você entregava nas mãos de Deus. Você sentia, entendia que aquilo era espiritual e falava, ó Deus, fulano se levantou contra a minha vida, mas abençoa lá, Senhor, trabalha. Hoje não. Hoje você cresceu. Hoje você entendeu. Hoje você tem conhecimento. Alguns aí, assim como eu também tenho, graças a Deus, depois de um tempo eu fiz, tenho teologia também, graças a Deus, e é um perigo quando se faz teologia, e eu tenho que falar isso aqui, quando se faz teologia e deixa de buscar a presença de Deus, quando se faz teologia e deixa de buscar na consagração, deixa de buscar na oração, porque agora é só palavra, 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 poder, não, não são todos. Falando para vocês, eu fiz teologia também, eu também tenho teologia, até hoje estudo teologia. Esse aqui é um diploma que eu tenho, graças a Deus. Porém, louvado seja Deus, nós temos que ter a graça, a força de Deus. A Bíblia diz, antes crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Alguns querem crescer só no conhecimento. Eu volto a dizer, você que está me ouvindo agora, cresceu no conhecimento, aprendeu algumas habilidades, agora acha melhor do que os outros. Acha que porque tem um conhecimento, agora pode exortar e chamar a atenção dos outros como se você não fizesse mais coisas erradas. Você se lembra quando você era humilde, quando você era simples? A diferença? Quando pessoas te pediam para orar por elas? Porque você não só lia a Bíblia, não só estudava, você orava, você consagrava a tua vida a Deus. E pessoas viam você como referência. E você era referência. E agora? Olha como está a sua situação. Olha como está a sua vida. E você pode até pensar, e agora? Como vou fazer? Se eu tenho um chamado de Deus, se eu fui chamado por Deus. Se você, minha irmã, foi chamada por Deus, está na situação que está agora, o que você vai fazer? O que você vai fazer? Você vai reconhecer que você é pecador, que você é pecadora, que nós somos pecadores. E precisamos, e necessitamos da graça, da força de Deus. Nós precisamos entender isso todos os dias. Lembra de João 8? Louvado seja Deus. Jesus, essa mulher está aqui, cometeu adultério. Na lei diz que tem que morrer apedrejado. E agora, o que o Senhor fala? Tentando não ter algo para acusar ele. Se ele não metesse pedra, ou não julgasse a causa dela para ela morrer, eles iam falar o quê? Ele não segue lei, coisa nenhuma. E se ele mata ela apedrejada, é falar assim, tá vendo como ele é ruim? Mandou uma pedra. Então, Jesus agora viu, tem alguns ditados, não vai ser o caso usar aqui. Jesus viu ali, entremeia a situação. Se eu mandar matar, e ele tinha esse poder, que a Bíblia diz que Deus ele pode colocar a enfermidade, tirar, ele pode matar e fazer viver. Jesus ressuscitou Lázaro, e Jesus é Deus. Eu vou continuar esse raciocínio que nós estamos aqui agora. João capítulo 1, no princípio ele era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por eles e por ele tudo que existe, tudo que existe, existiu por causa dele, e está aqui por causa dele, então tudo é dele. Ou seja, ele poderia matar aquela mulher se ele quisesse. Ou poderia simplesmente dizer, não, não mexe com ela não. Só que se ele manda matar, eles iam falar, ele é ruim demais. Ele é bom, como ele diz. Ele não aconselha como ele, tá vendo como é que ele fez? Matou a apedrejada a mulher. Se ele libera a mulher para ir embora e não resolvesse nada também, ia falar, tá vendo aí? Falou nada, não preocupou com nada. Não mandou nós meter pedra nela. Aí falou assim, ó, quem não tem nenhum pecado, atira a primeira pedra. Então ela recebeu ali a bênção de Deus. E falou, cadê? Depois ele falou assim, cadê? Aí a Bíblia diz que ali, nas mãos, saiu aquele. Louvado seja Deus.
E glória a Deus, aleluia. Santo é o Senhor Jesus. Após, glória a Deus, aleluia. Após saírem daquele lugar, o Senhor Jesus, ele falou com ela, falou assim, cadê esses acusadores? Nenhum deles te condenou? Ela diz, não, Senhor, nenhum. Ele falou assim, nem eu te condeno, vai-te e não peques mais. Vai-te e não peques mais. Então Jesus perdoou aquela mulher. Jesus quer te perdoar, meu irmão. Jesus quer te perdoar, minha irmã. Você precisa confiar em Deus. Voltar a confiar em Deus. Sabe quando você deixava nas mãos de Deus os seus planos, os seus projetos, e você não confiava em você mesmo? Você não acreditava que você era alguma coisa, que você poderia fazer alguma coisa, mas confiava que Deus era a sua proteção, confiava que Deus era o seu protetor, e agora quer fazer com suas próprias mãos, quer agir da sua forma, quer fazer do seu jeito, mas Deus continua a falar para você, eu quero cuidar de você como antes. Eu quero te ajudar como ajudava antes. Eu quero te auxiliar como eu te auxiliava antes. Você se lembra que não era cansativo levantar nas madrugadas? Você se lembra? Não era cansativo levantar nas madrugadas. Orar, falar com Deus. Isso não era ruim. Mesmo desanimado, o corpo não estava bem, mas você queria estar com Ele. Porque você amava Deus de verdade. Você dava valor no chamado que Deus te entregou. Eu sei que essa palavra você pode até nem querer ouvir mais, pela situação que você se encontra, mas Deus, ele continua a te amar. Deus, ele continua querendo cuidar de você. E se você voltar como você era antes, se você dedicar a Deus como você dedicava antes, a tua história vai mudar. A tua vida vai mudar. Você se lembra quando Deus não era um segundo plano, era primeiro levantar e mexer no celular para depois falar com Deus. Era primeiro falar com Deus. Mas hoje você desanimou, não está mais com aquela firmeza que Deus te confiou. Mas eu creio em nome do Senhor Jesus. E eu tenho certeza absoluta, que o Deus que te chamou, ele não desistiu de você, meu irmão. O Deus que te chamou, ele não desistiu de você, minha irmã. Você pode até estar desanimado, na vocação que Deus te confiou. Mas nessa madrugada de oração, de clamor, que você escuta essa mensagem, Deus toca em você e te renova hoje. Deus te restaura hoje. Em nome do Senhor Jesus, a tua história vai mudar. A tua vida vai mudar. Vai em nome do Senhor Jesus. Satanás já perdeu mais uma. O diabo já está dando um grito de derrota. Acabou para Satanás, já era. Deus está tomando a tua causa, meu irmão. Deus está tomando a tua causa, minha irmã. Satanás perdeu mais uma batalha. Porque você se levantou para glorificar a Deus. O diabo perdeu mais uma. Você vai avançar. Vai crescer no chamado que Deus te confiou. Eu estou sentindo Deus aqui. Deus fala com você agora, meu irmão. Deus fala com você agora, minha irmã. Você vai voltar a desenvolver o chamado, a vocação que Deus te entregou. E não é com as suas forças, é com a força de Deus. Graças a Deus, aleluia. Você acredita no milagre de Deus?
Você crê na unção do Espírito Santo? Então começa a receber agora em nome do Senhor Jesus. Você que não falava em línguas estranhas, vai voltar a falar. Tinha parado, vai voltar a falar. Seja renovado aí, seja batizado agora em nome do Senhor Jesus. Receba da força de Deus, do poder do Senhor agora. Começa a receber em nome do Senhor Jesus. Toda fraqueza cai por terra agora. Toda angústia cai por terra agora. Todo desespero cai por terra agora. Toda fraqueza, todo desânimo, toda angústia, todo mal agora. Você que fazia a obra de Deus vai voltar a fazer a obra de Deus. Você que orava pelos enfermos vai voltar a orar. Você que clamava por pessoas vai voltar a clamar novamente em nome do Senhor Jesus. Você que é pregador, que parou de pregar, vai voltar a pregar a palavra de Deus. Aleluia, em nome do Senhor Jesus. Volta, meu irmão. Volta, minha irmã. Volta para Jesus. Volta para Deus. Volta. Você que afastou, volta. Você que desistiu, volta. Você que perdeu o rumo, perdeu a caminhada, perdeu o caminho, volta. Jesus é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, volta. Você que não aceitou Jesus como teu Salvador, aceita. Só Jesus tem salvação para a tua vida. Só Jesus tem salvação para a tua alma. Volta. Você sabe que no mundo, louvado seja Deus, é só sofrimento, puro sofrimento. Mas com Jesus você tem alívio. Se você se arrepender, você vai ter o alívio de Deus. O que as pessoas vão pensar de mim, obreiro Wilson Marques, quando eu voltar? O que as pessoas vão pensar de você? Não se preocupava com isso antes. Você era uma pessoa que buscava a Deus e independente do que as pessoas falavam, você estava firme com Deus, agora você está preocupado com isso. Volta para Jesus, independente do que as pessoas vão falar de você. Volta. Você, meu irmão, minha irmã, que estava fazendo a obra de Deus e parou, volta. Quem mandou você largar a rede? Quem mandou você parar? Quem mandou, volta. Mas foi muita luta, foi muita batalha, mas já passou, não passou? Então volta. E não sai dos caminhos de Deus mais não. Jesus te ama. Ele tem uma obra a realizar na tua vida. Você que não confessou Jesus como teu Salvador, confesse. Reconcilia. Você que afastou, reconcilia com o Senhor. Olha as notícias de guerras, os rumores de guerras toda hora, a todo momento. O que é isso? É o sinal da volta do Senhor Jesus. São sinais da volta do Senhor Jesus. Você acha mesmo que para alguns é perder tempo? Eu estaria aqui perdendo tempo falando para você de uma coisa que é mentira? Vamos pensar. Agora são 5h10 da manhã. Já estamos aqui quase com 1 hora de oração e palavra para a glória de Deus. Começamos aí, pode dizer, umas 4 e pouco da manhã. Você acha que eu ia levantar nesse horário para falar mentira? Para te enganar? Perder tempo te enganando? Jesus te ama. Ele tem uma nova história para você. Você precisa confiar.
Confiar que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Aquele que te prometeu não mentiu. E ele vai cumprir tudo na tua vida. Mas volta. Volta. Volta ao teu lugarzinho de oração. Volta à consagração. Volta a ler a Bíblia como você lia antes. Jesus te ama. Ele quer mudar a tua história. Ele quer mudar a tua vida. Volta. Volta. É tempo de voltar. É tempo de se arrepender. É tempo de confessar Jesus como Salvador. Todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo. Creia no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Volta. Fácil? Não é. Não vai ser. Mas de uma coisa eu tenho certeza. Deus vai estar conosco o tempo todo. O tempo todo. Amém? Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Quero orar aqui para encerrar essa live em nome do Senhor Jesus. Uma pequena oração. E volta para Jesus, amém? Você que afastou, volta. Você que não aceitou, aceita. Deus te ama. Senhor, toma nas tuas mãos agora, Pai. Este meu irmão, esta minha irmã, este moço, esta moça, este jovem, esta jovem. Pai, que a tua palavra venha fazer morada nesta vida. Que o Senhor venha trabalhar de uma forma sobrenatural nesta vida, nesta casa, nesta família, em nome do Senhor Jesus. Trabalha, Deus, de uma forma gloriosa, de uma forma poderosa, Pai. Restaura, renova, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que todo mal agora, Deus, seja repreendido. Essa pessoa venha sentir a glória, a presença do teu Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo. Que todo espírito das trevas saia agora. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Que Deus, em Cristo Jesus, os abençoe. Que Deus, em Cristo Jesus, vos guarde e vos livre de todo mal. Amém. Ficam todos na paz. Glória a Deus.